sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula, dando início, então, a esse módulo. E para que possamos discutir assuntos futuros, é importante que a gente possa saber, entender, discutir, interpretar os conceitos mais importantes da gerontologia. Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso curso de reabilitação funcional em idosos, indo além do exercício. A partir de agora, você se tornará um fisioterapeuta da gerontologia ainda melhor, mais capacitado. E eu estou aqui para te ajudar nessa missão, para que seus pacientes reconheçam em vocês o quanto você tem conteúdo, quanto você tem propriedade, quanto você estuda e o quanto você se prepara para entregar uma reabilitação diferente, especial, melhor. Não só aquele exercício que qualquer fisioterapeuta pode fazer, mas indo para outro nível, indo além do exercício, entregando a técnica, os conceitos, a humanização e todos os soft skills que a gente falou na última aula. Se você não viu a última aula sobre soft skills, corre lá no canal, no curso, porque é essencial a gente estar preparado para todos os momentos dos nossos pacientes, ainda mais com a pessoa idosa, que ela é tão especial. Então, aqui hoje, eu vou falar sobre os conceitos que você precisa saber da gerontologia. São conceitos gerais, importantes, que muitas vezes eu vejo fisioterapeutas falando como se fossem os mesmos. Mas não, por exemplo, senescência, senilidade. Existe uma diferença teórica importante e quando você sabe explicar, quando você chega à frente do seu paciente e você fala que é um idoso senil, um idoso senescente, que você tem a propriedade para a família, para usar termos técnicos, científicos muitas vezes, mas também saber ser mais popular, isso mostra o teu jogo de cintura, as tuas capacidades e tu ganha, claro, a confiança deste familiar, deste paciente, tornando-se referência na sua cidade, na sua região. Então é por isso que eu estou aqui, eu quero ajudar vocês a se tornarem grandes referências na fisioterapia, na gerontologia, na cardiorrespiratória, independente da área. Que você alcance o seu sucesso pessoal e profissional. Aqui no residencial Duda Resende, em Cachoeira do Sul, no qual a minha família conta com 5 clínicas atualmente lá na cidade. E incrível, foi onde eu peguei minha base desde o início da graduação de fisioterapia. Já trabalhava com os idosos, fazia as avaliações, fiz minha iniciação científica, meu TCC, trabalhando com essa população. E a gente fazia muito exercício em grupo, pensando na função, funcionalidade, outros termos que a gente vai ver hoje, a importância disso e tenho certeza que vai agregar. Sejam muito bem-vindos, vamos juntos para esta grande aula. Vamos começar então com um conceito amplo, importante, que é gerontologia, o conceito que a gente começou debatendo, e agora a gente tem que saber falar sobre ele. Qual a diferença do geriatra e do gerontólogo, por exemplo? Saberia me dizer? A gerontologia, ela envolve os aspectos sociais dos nossos pacientes. Ela pensa na funcionalidade, pensa na função do idoso, claro, sistema cardiorrespiratório, sistema de equilíbrio, de coordenação, toda a questão física, mas mais do que isso, a gerontologia hoje, ela é uma graduação, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, onde eu realizo meu doutorado, ela tem como uma graduação, tem uma pós-graduação também, porque ela pensa como que o envelhecimento pode continuar dentro da sociedade. O idoso não precisa mais ser excluído, o idoso não precisa mais parar suas atividades. A gente tem que, como tem a foto ali, integrar essas pessoas na sociedade. E a gerontologia, ela se preocupa muito com isso. Ela pensa em todos os aspectos dos nossos pacientes idosos. É a área de estudo, para quem se interessa, se tornar especialista na área, inclusive, logo, logo,
a cada 2 anos, neste ano, 2023, no momento que eu estou gravando esse vídeo, terá a prova pela associação, o Profito realiza, a gente torna especialista pela associação Abrafige de gerontologia. Então, é a área que vai estudar esse envelhecimento em todos os aspectos dos nossos pacientes idosos. Enquanto que a geriatria... deixa eu comentar com vocês. Eu gosto sempre de trazer os casos para que a aula fique mais leve, mais tranquila. Essa aqui, deixa eu botar o apontador aqui, um minutinho. Essa aqui é a paciente Brígida. Ela tem atualmente 105 anos. E a Alza, 85 anos, é filha da Brígida. Eu tive o prazer, um beijo a toda a família, muita saudade. A família Moro, lá de Santa Maria. Tive o prazer de atender as duas. A dona Tereza, que era a cuidadora e hoje já é gerente da casa, responsável por elas. Então, uma família maravilhosa, incrível, no qual aprendi muito. 105 anos, aposto que dá baile é coisa do gaúcho, né? Aposto que ela está muito bem fisicamente, melhor que muitos de nós jovens, uma cabeça perfeita, me ensinou muito, conselhos maravilhosos. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou estar aí visitando e comendo aquele churrasco. Muito bom, pessoal. A gerontologia, ela nos dá essas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, de aprender com pessoas incríveis. Eu sempre digo que na sessão, durante a intervenção, se a gente ouvir nossos pacientes, a gente vai estar aprendendo muito mais do que entregando. Então, ouça os seus pacientes. Eu falei da escutativa na última aula, na Soft Skills, porque realmente hoje eu sinto muita saudade do dia a dia. Era 3 vezes a semana, 4. Era como se eu chegasse na minha casa, de tão acolhido que eu era. Muito obrigado. Logo, logo, estou aí de volta. Um beijo. E a geriatria, diferente da gerontologia, ela é uma área médica, no qual o médico, né, por ter a sua formação, vai pensar mais em relação aos aspectos físicos, a questão medicamentosa, a questão também cirúrgica, quando tem algum problema, claro. Então, a geriatria é uma especialidade de médicos, enquanto nós, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, TOs, demais profissionais, a gente vai se especializar na gerontologia, tá? Então, a geriatria e a gerontologia, elas se complementam. Então, por pensar na questão física, social e biopsicossocial, essas duas áreas são importantes e é interessante que a gente saiba defini-las para a gente explicar para todo mundo, todos os pacientes, colegas, amigos, quem tem dúvida na diferença nesses dois termos. Outros termos bem importantes que a gente tem que explicar para o nosso paciente que em alguns momentos a gente trabalha autonomia, outros momentos a gente trabalha independência. Autonomia é aquela atividade que está relacionada à questão cognitiva, à função cognitiva. O maior exemplo que eu tenho, que eu sempre gosto de dar, vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês poderem ver, a gente vai conversando. O paciente, ele deseja ir ao mercado, ele sabe o que ele vai comprar, como que ele vai pagar. É o poder de escolha desse paciente. Ele tem autonomia para escolher aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então, aqui a foto ela é muito representativa, né? São dois idosos, idosos pelo fato de terem mais de 60 anos, a pessoa idosa, né? Mas a gente vê ali o sorriso, a alma de pessoas jovens. E esse é o segredo. Independente da idade, a gente manter sempre aquela parte, a nossa juventude, né? O que é essencial. Então, eles têm autonomia de escolherem o que vão jantar, fazendo a sua refeição, a hora, a maneira, tudo com autonomia. Enquanto que a independência, ela está relacionada à função motora. O idoso, a pessoa idosa, ela é independente para ir ao mercado. Então, ela consegue sair da sua cadeira, se movimentar e ir até o mercado. Ela é independente fisicamente. O idoso consegue fazer sua caminhada, consegue aqui, ó, olha o sorrisão, participar de uma maratona, de uma corrida, de uma rústica, fazer a sua atividade ou exercício
Mais um termo que a gente vai ver logo, logo. Então, independência e autonomia, o que é o ideal? Que elas se complementem, que a função motora com a função cognitiva trabalhem juntos, para que o paciente consiga a funcionalidade, que a gente vai ver logo, logo. Então, para a gente encerrar, o paciente independente, ele vai até o mercado, o paciente com autonomia, ele compra os itens que ele deseja. A gente tem que lutar para que o paciente tenha independência e autonomia, avaliar cada uma delas, diferenciá-la, para a gente ser cada vez mais assertivo no nosso tratamento. Enquanto que senescência e senilidade, posto, vocês já ouviram esses termos, são termos relevantes, importantíssimos para nós também. A senescência, ela é um envelhecimento natural. Não tem como fugir, não tem como escapar. A ciência procura, de todas as formas, nós pesquisadores, a gente busca entender melhor esse envelhecimento para saber prevenir, para saber como evitar. Mas ainda não tem tratamento. O que a gente deve fazer é ter processo de envelhecimento saudável, senescente, como está escrito aqui. Então, que a senescência, esse processo de envelhecimento, seja o mais saudável, feliz, com quem a gente ama, como tem aqui na foto, onde a gente quiser, com quem a gente quiser, no momento que a gente quiser. Isso que importa, que o processo de envelhecimento ele seja senescente e não senil. A senilidade é um processo acelerado do envelhecimento, pois está associado a alguma comorbidade, seja pressão arterial, diabetes, uma fratura, algum problema cognitivo, alteração cognitiva, que vai acelerar esse processo de envelhecimento. Então, a senilidade, a gente deve tomar cuidado, saber, claro, interpretar e identificar quando o nosso paciente tem cada um desses conceitos, para que a gente diga, o nosso idoso ele é senescente, então a gente vai trabalhar na prevenção, a gente vai trabalhar na prevenção de doenças, na promoção de saúde, enquanto que o idoso senil ele já tem alguma comorbidade, doença, fatores de risco instalado, o que pode prejudicar esse processo de envelhecimento, e a gente tem que desacelerar isto, visto que muitas doenças elas são paliativas, a gente não vai tratar, por exemplo, curar, por exemplo, uma artrite reumatoide, mas a gente vai dar tratamentos paliativos para analgesia, para manter mobilidade, para manter um paciente com seu deslocamento, mobilidade funcional, fazendo suas AVDs, da maneira como ele achar melhor aquilo que ele precisa. A gente vai estar ajudando, evitando aqui esse processo de senilidade. Então, como eu falei, o envelhecimento, ele conecta-se à senescência e à senilidade. O problema da senilidade é um envelhecimento precoce devido a outros problemas físicos e mentais que o nosso corpo apresenta. O envelhecimento, ele é um processo natural, progressivo, universal, que vai acontecer com todos nós. Então, como eu disse, a ciência procura um tratamento, ainda não temos. O que a gente sabe é que a gente vai envelhecer, espero que todos nós, né, possamos envelhecer, tenhamos anos aí para aproveitar, que essa vida não seja interrompida antes desses momentos e que ele seja muito bem aproveitado. Aqui na Austrália, por exemplo, eu vou falar, vai ter uma aula especial só sobre os insights da Austrália, não percam, mas aqui na Austrália o envelhecimento ele já é visto de outra maneira. Eu vejo que as pessoas se preparam para o envelhecimento, as pessoas realizam muito exercício outside, como eles chamam, fora de casa, fora de lugares fechados, indo para a praia, indo para parques, tem muito parque, a acessibilidade da cidade é muito boa aqui em Melbourne, então faz com que esse envelhecimento esteja na cabeça de todos, todos se preocupam com ele e façam desde hoje com alimentação, com estilo de vida, com minimizar todos os fatores de risco para que o envelhecimento, aí o reloginho do tempo, né, ele esteja ao nosso favor para que a gente consiga chegar na melhor idade, com qualidade de vida,
fazendo o que a gente gosta, com quem a gente ama, como eu disse anteriormente. Então, envelhecimento, eu acho que ele é importante, ele nos dá maturidade, a gente está todos os dias envelhecendo. Depois vai ter uma aula sobre a fisiologia também, que eu recomendo a todos que vejam para entender um pouquinho desse processo. E, infelizmente, as nossas células, os nossos sistemas, tudo vai envelhecer. Como eu disse, processo progressivo. Cabe, nós, cabe a nós aceitarmos tudo isso e lidarmos muito bem. Tem pessoas que não aceitam envelhecimento. Eu, por exemplo, tenho 30 anos. A partir de agora, a balança, a linha, a balança desequilibra, né? A produção ali e a linha começa a descer da questão de todas as minhas funções. Então, o que cabe a mim manter essa linha, manter todas as funções para que eu seja um idoso senescente e não um idoso senil, para que a gente alcance a melhor idade da melhor maneira. Nesse quesito, a gente fala sobre envelhecimento saudável. Então, como eu disse aqui na Austrália, as pessoas são mais saudáveis. Não é à toa que as pessoas vivem mais. Então, aqui, para a pessoa idosa, ela torna-se idosa a partir de 65 anos, enquanto que no Brasil e países subdesenvolvidos são 60 anos, por todos os fatores que a gente pode esclarecer, mas que são muito óbvios, né? Em relação ao saneamento básico, acesso à saúde, a questão de qualidade de vida, de higienização do ambiente, do ar, poluição, muitos fatores que levam hoje a Austrália, um dos melhores países do mundo, a pensar em envelhecimento, acessibilidade, infraestrutura, tudo. Um idoso aqui na Austrália, ele vai viver melhor, por ele ter acesso a todos esses recursos. Também a questão financeira, a gente sabe que é muito importante. Aqui eles investem desde muito cedo nas fisioterapias, quanto que no Brasil a gente sabe, né? É no momento muito, não aguenta mais aquele paciente chega até nós para fisioterapia. E aqui é prioridade. Então, o envelhecimento saudável, ele tem que ser prioridade. Hoje a gente já vê, né, graças a Deus, graças a todas as pessoas, grupos de exercício, até mesmo as prefeituras, a partir de unidade básica de saúde, pensando nisso. Que, na real, tudo isso é uma economia, né? Se a gente prevenir, o nosso paciente vai já começar a fisioterapia prevenindo uma hospitalização, que o custo, sem dúvidas, é muito maior. Com medicação, com cirurgia, no caso de uma fratura de quadril, por exemplo, o idoso que tem uma fratura, quanto investimento ele tem que fazer, ou até mesmo o sistema público faz, o SUS, né? Evitando, então, o processo de envelhecimento. Dessa forma, nós, como fisioterapeutas, a gente atua diretamente, aí o profissional de educação física atuando também, para prevenir que esse envelhecimento seja de uma maneira não saudável, mas que seja da melhor maneira, melhor. Que a gente possa, hoje, ali como ele está com a dona Brígida, com 105 anos, que a gente possa, a partir de hoje, a partir dessa aula, a partir desse momento, falar para os nossos pacientes. A gente vai chegar no envelhecimento, sim, ou a gente já chegou lá, mas a gente vai chegar de maneira saudável. A gente vai dar um chute na senilidade. E vai ser um idoso senescente e que a gente vai, sim, conseguir melhorar tudo aquilo que tu confiou e que me chamou aqui hoje. E, além de tudo, a capacidade intrínseca, as raízes. Quem fala muito bem, quem ensinou essa metáfora foi o Rafa, do Físio do Idoso, e eu nunca mais esqueci. Tanto é que essas raízes estão dentro do meu logo, por representar tudo aquilo que a gente não enxerga. Essa relação da raiz dentro da terra é como se fossem as capacidades intrínsecas que cada um de nós a gente tem. Então a gente não está enxergando, mas a gente sabe que muitos pacientes idosos têm potencial. Eles podem realizar muito mais do que eles realizam. Eles têm capacidade para isso. A gente tem que estar entendendo cada uma dessas capacidades para que a gente possa colher desse paciente o melhor, para que a gente possa ter mais resultados e também
para que quando a gente não tenha resultados, a gente possa estar entendendo os motivos. A gente tem, por isso, a importância de uma boa avaliação. A gente vai chegar lá também, nesse módulo de avaliação, nessa aula de avaliação, porque quando a gente avalia e entende, a gente é muito mais assertivo para propor exercício, para escrever a reabilitação e entregar resultados. Então, se nós sabemos que além de todo o equilíbrio, coordenação cardiorrespiratória, cognição que a gente avaliou, esse paciente tem capacidades intrínsecas que devem ser vistas, talvez de maneira mais subjetiva. Quando ele confia em ti de verdade, ele vai conseguir te expor muita coisa e nós, com bom senso, com humanização, com atenção, a gente vai ver aquilo que ninguém está vendo. A gente vai entender esse paciente no seu todo, conseguindo tirar dele, extrair dele o melhor que a gente. Então, a capacidade intrínseca tem sido muito estudada atualmente e é relevante que a gente fale sobre ela, porque o ser humano ele não é só físico, né? O conceito geral de saúde, hoje a Organização Mundial de Saúde traz a questão física, mental e até mesmo espiritual. E tudo isso está conectado. E a função, eu deixei essa foto aqui ilustrativa, porque a função cognitiva, né? A gente está vendo uma função naquele momento. Claro que nós temos a função motora, questão do alcance funcional, motricidade fina, nós temos outras funções, mas eu quero focar aqui com vocês na função cognitiva. Então, quando a gente fala de uma função, a gente pensa num sistema trabalhando. Então, o paciente tem a função cognitiva, tem a função cardiorrespiratória, como eu disse, tem a função do vestíbulo, auxiliando ali no equilíbrio, tem a função muscular. Cada uma dessas funções são importantes. A gente vai aprender a avaliar cada uma delas, passo a passo, na teoria, também nos cursos presenciais, na prática. Convido a todos, já no final vou contar um pouquinho mais para vocês, um spoiler sobre o curso. Logo, logo a gente estará junto presencialmente. Mas que essa função faz mais sentido quando a gente fala de funcionalidade. Quando a gente traz esse termo de funcionalidade, a gente envolve todos esses sistemas. Para que o meu paciente saia de casa, vá até o parque, sente no banco, acompanhado de alguém, esteja feliz, ele precisa do equilíbrio, da mobilidade, da força, da cognição, da autonomia, da independência. Quantas coisas estão envolvidas para esse nosso paciente ele conseguir ter funcionalidade. Então, a funcionalidade ela vai englobar todas as funções. Ninguém trabalha isoladamente cada uma delas. É preciso a conexão. Se uma função estiver prejudicada, naturalmente a funcionalidade estará prejudicada também. Então, que a gente possa avaliar cada uma delas. A gente tem a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Aposto que muitos de vocês sentem arrepio quando ouvem essa palavra da CIF, porque é um livro gigante, cheio de códigos, barreiras, facilitadores, mas que é essencial, porque ela tenta entender o ser humano no todo. E é isso que a gente pensa na funcionalidade, desculpa, da pessoa idosa. Por isso trabalhar com a gerontologia é tão difícil, por isso que a gente vai ter tanta aula, porque a gente tem que saber tudo para atender um paciente idoso. Muitas vezes falaram, a gente começa pelo idoso porque é o mais fácil. Bem pelo contrário. Eu acho mais difícil. Porque o idoso, muitas vezes, ele é um idoso senil, com alterações cardíacas, na função respiratória, às vezes uma insuficiência renal, uma alteração cognitiva, e assim vai indo com multicomorbidades. E a gente tem que entender cada uma delas, senão a gente está levando mais risco do que benefícios ao nosso paciente. Dentro disso, entra a nossa relevância e a nossa importância para que a gente consiga auxiliar na funcionalidade. Então, a atividade física ela é diferente do exercício físico, que a gente vai falar logo, logo. Porque a atividade física
Ela é aquela atividade básica do dia a dia, ou até mesmo avançada, né, intermediária, avançada, mas é aquilo que o paciente faz, levantar, ir até a cozinha, preparar sua refeição, ir ao banheiro. Isso são atividades, temos atividades de lazer, atividades instrumentais, temos atividades mais avançadas, como dirigir, ir ao mercado, ir ao banco. Então, isso tudo é atividade física. A grande diferença da atividade para o exercício ele tem um tempo estipulado, ele tem as variáveis que a gente deve controlar, ele é controlado, ele tem um tempo, ele tem um objetivo, e poucos profissionais, ouçam isso, poucos profissionais podem prescrever exercício físico. O profissional de educação física, com certeza, e nós, fisioterapeutas, para as populações especiais, a partir de um processo de doença ou esteja alterando, né, a funcionalidade do nosso paciente. Também, of course, claro, trabalhamos na prevenção e na promoção. Cada vez mais a nossa área, a fisioterapia, tem crescido para ter o exercício físico como uma das principais ferramentas à pessoa idosa. Porque a gente sabe que hoje é o segredo, o exercício. Lá que nós falamos sobre o envelhecimento saudável, fazer o paciente se tornar, manter-se senescente, manter funções, melhorar a funcionalidade, tudo isso entra no exercício físico. E que cada vez mais as pessoas tornem-se educadas em relação à importância do exercício físico, também da atividade física. Os pacientes têm que se mover, eles têm que fazer suas atividades, eles têm que estarem ativos, mas com exercício a gente vai estar entregando ainda mais benefícios para a gente controlar. E a reabilitação atualmente ela é baseada no exercício físico, recomendação 1A, melhor evidência que a gente tem atualmente, que a gente consegue ver os resultados. Hoje, se a gente abrir qualquer rede social, a gente vai ver as pessoas movendo seus pacientes, fazendo atividades. A fisioterapia tem mudado. Antigamente era na maca, era o TENS, era a eletroterapia. Hoje em dia, com a pessoa idosa, cada vez a gente vê mais a importância do movimento. O movimento leva à interação, a interação social é importante para que a gente consiga englobar todas as funções e tenhamos funcionalidade. Então, cada um desses termos que eu estou falando para vocês, pessoal, ele se conecta. E isso é o mais importante. A gente não tem que saber um ou dois, a gente tem que saber a relação, trabalhar todos eles para que a gente tenha um benefício para os nossos pacientes. Além disso, as síndromes geriátricas, os 7 Is da gerontologia. Cada vez mais eu falo nos cursos, falo com cada paciente, cada aluno, cada oportunidade que eu tenho de falar, ao tocar sobre gerontologia, eu explico. Não é a doença, mas sim a pessoa. As síndromes geriátricas, elas ocorrem por muitas vezes consequências de doenças, de comorbidades, do processo de envelhecimento, mas a gente tem que entendê-las, porque é elas que vão ser o nosso foco. Por exemplo, a incapacidade cognitiva, iatrogenia, incapacidades e limitações físicas, tudo isso a gente vai ter uma aula especial para falar sobre os 7 Is, sobre as síndromes geriátricas, o que são, a importância delas, como que a gente reabilita. Então, hoje a gerontologia ela se baseia nas síndromes geriátricas, nos 7 Is, e não mais na doença. Porque se o meu paciente, por exemplo, ele teve um diagnóstico de Alzheimer, não é o Alzheimer que eu vou tratar. Eu trato os sintomas, as perdas de função, as consequências daquele paciente que tem Alzheimer. Eu trato o meu paciente. Eu nunca vou tratar, eu não trato diretamente, desculpa, a doença. Senão a gente vai estar lutando uma luta, a gente vai estar perdendo uma luta. Que a doença ela vai evoluir. Mas se a gente pensar na funcionalidade, na questão
do paciente manter suas atividades, isso é o mais importante. Intergeracionalidade. Galera, eu tive uma experiência físios aqui na Austrália, no Aged Care, no residencial de idosos, em Monash, caso vocês tenham curiosidade de procurar. Foi incrível, porque a gente levou esses pacientes num ônibus adaptado. Eu fiz um Reels no meu Instagram, vocês podem conferir lá. Foi uma das melhores experiências que eu tive aqui, por enquanto, no qual a gente levou esses pacientes até uma escola. E todos os alunos estavam esperando os idosos para fazer tie-dye, aquela camiseta colorida. Foi incrível a relação desses pacientes, a alegria por estar ali com jovens, aprendendo uma atividade nova, trabalhando, estimulando a questão cognitiva, saindo do seu ambiente, né? Então, tendo independência, com autonomia, escolhendo as cores que eles queriam fazer, fazendo a motricidade fina, tendo contato com diferentes materiais, diferentes cores, conversando com outras gerações. Isto é incrível. Tem crescido cada vez mais esse termo da intergeracionalidade. A gente, como família também, além de fisioterapeutas, olha que legal. O tempo todo, os nossos avós, nossos pais, nossos familiares, que têm acima de 60 anos, as pessoas idosas, elas estão com a gente. E a gente tem que fazer essa intergeracionalidade. É o telefone que a gente ensina a mexer, é algo que aquela pessoa idosa viveu e está nos ensinando. Então, essa relação, essa troca, essa conexão é inter. Isso tem que ser entre gerações. Isso é incrível. A gente aprende muito, como eu falei no início da aula, porque eles já passaram pelo que a gente passou. Se a gente parar e ouvir, a gente vai evitar muitos problemas na nossa vida. E acho que não tem palavras para explicar quando a gente tem um avô, nosso avó na mesa conosco, compartilhando os momentos. Eu, graças a Deus, ainda tenho minha avó, não tenho mais uns demais avós, mas sempre que ela está conosco, ela une a família. A gente tem um motivo para estar juntos. E aí, desde o bisneto até a irmã dela, sabe? São todas gerações que fazem essa intergeneracionalidade, que faz a nossa família ser mais bonita, ser mais forte, ser mais completa. E se a gente levar isso para os nossos pacientes, se a gente conseguir trazer coisas da nossa geração para estar ensinando, para estar estimulando, para estar reabilitando, olha que fisioterapia incrível, incrível para Luciano Huck, que a gente vai estar entregando. Por isso que eu falo, indo além do exercício. A gente pensar na intergeracionalidade. Eu muitas vezes levava minha filhada, 3, 4 aninhos, nos atendimentos, e o paciente ele tinha um brilho nos olhos. Ele lembrava do seu filho, do seu neto. Muitas vezes os próprios netos estão correndo pela casa e já nos dá a oportunidade de fazer muitas coisas novas durante a prevenção. Então, é um tema que tem crescido muito e que a gente, como fisioterapeutas, gerontólogos aí, não gerontólogos com a graduação, mas especialistas em gerontologia, melhor dizendo, a gente tem um papel de fazer que essa geração da pessoa idosa ela entre na sociedade e se habitue com novas gerações. Instituição de longa permanência para idosos. Então, é óbvio que vai ter uma aula só sobre ILPIs. Eu nasci dentro de uma LPI, basicamente. Minha mãe tinha LPI. Atualmente, minha mãe e meu irmão têm 5 LPIs na minha cidade. Então, não é mais chamado de asilo. Asilo é aquela coisa fria, onde o paciente era abandonado. Esse termo de asilo me remete a isso. Nunca gostei. O meu irmão sempre englobou o residencial de idosos, porque é onde é a casa dele, é a residência dele, é o lugar dele, foi feito para ele, é organizado o seu ambiente, o seu quarto para ele. E aqui na Austrália eu faço voluntário, um trabalho voluntário, voluntariado, como auxiliar, né? Eu sou pesquisador, eu não validei meu certificado, meu diploma não ainda, não por enquanto, quem sabe no futuro. E é um lugar incrível, porque essa instituição, ela me abraçou, cheguei aqui, passei na frente, mandei e-mail, liguei, e
a receptividade que eles tiveram comigo foi incrível. Então, eu quero ter uma aula comparando como é um residencial aqui na Austrália, um residencial no Brasil. Vocês terão tudo isso. É muito conteúdo, é muita coisa boa. Estou aqui dispondo a compartilhar tudo com vocês. Basicamente, um spoiler, a rotina é muito parecida, né? Rotina de cuidados. O que o Brasil sempre ganha é no carinho, no amor, na atenção, aquele abraço, sabe? Diferente. Só o brasileiro tem. Tocar o coração com outro coração. Enquanto que aqui é mais trabalho mais em cima de protocolos, uma coisa mais direta e reta. Mas também, como a gente pode ver na fisioterapia ali, aquele momento, eles tratam muito bem. Estou aprendendo muito. São insights que a gente vai falar em uma próxima aula. Mas, enfim, as instituições de longa permanência ela tem pontos positivos. A gente sabe o quanto que ter uma equipe preparada para trabalhar no envelhecimento é essencial. Alguns pontos negativos, no qual muitas instituições não são validadas, não seguem as regras, normas profissionais. Infelizmente, são pessoas que não fazem o correto, né? Então, a gente tem que reconhecer essas instituições, denunciá-las por maus tratos, muitas vezes, que a pessoa idosa ela merece estar numa instituição digna quando necessário, claro, quando a família ou o paciente achar que seja pertinente. Hoje, atualmente, lá no nosso residencial em Cachoeira, no Rio Grande do Sul, os idosos escolhem morar lá. Eles têm o prazer de ter ali a sua geladeira, seu frigobar, o seu quarto, seu loft, eles têm um apartamento montado, tem piscina. Então, eles escolhem aquela vida que compartilhar os mesmos grupos, para eles faz todo sentido. Eles se sentem muito bem, se sentem em casa. No próximo momento, vou trazer todas as fotos de como são as instituições que eu já trabalhei e atualmente eu contribuo. Dentro disso, tem alguns termos que, infelizmente, a gente acaba ouvindo ainda, mas que cabe a nós, como fisioterapeutas aqui, trabalhando com a pessoa idosa, cabe a nós lutar contra esse preconceito. Velhice não é uma palavra que a gente deve utilizar mais. Riscam ela da sua vida, porque falar para uma pessoa que ela é velha ou tentar romantizar isso não é nem um pouco legal. Muitas vezes a gente fala, meu velhinho, minha velhinha, mas a gente sabe que muitos pacientes não se sentem confortáveis nesse processo de envelhecimento. Dessa forma, a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza termos, quais eles não são termos científicos, não são termos relevantes, são termos populares. Que quem ouve, será que se sente feliz, confortável? Cabe a nós, fisioterapeutas, educarmos a nossa população, evitando, olha a cara da paciente ali. Eu deixei essa foto, eu escolhi essa foto, que ela me traduz o termo velhice. Ele para, olha, e quase que fala, né? Velho é a vovozinha, velho é a... Por quê? Porque ninguém aqui é velho. Estamos passando num processo de envelhecimento. Essa teoria que a gente deve trazer conosco. Explicar o processo, as mudanças no corpo. Mas velhice não é um termo aceitável mais. Da mesma forma, se você estiver fazendo isso, corroborando com isso, você estará praticando o etarismo ou o idadismo, que é o preconceito com a pessoa idosa. Trata-se da exclusão da pessoa idosa, a pessoa que sofre etarismo, sofre idadismo. A gente vê muito isso, infelizmente, as pessoas que querem novos trabalhos, oportunidades, onde a aposentadoria às vezes não basta para ter uma vida digna. Então, eles acabam sendo... nem vão para processos seletivos. Estou dando um exemplo de trabalho, tá, pessoal? Mas a gente vê o tempo inteiro esse preconceito pelo fato da pessoa ser mais idosa, o que eu acho que é uma burrice, porque até hoje os idosos que eu sempre trabalhei, sempre atendi, sempre auxiliei, eles eram incríveis, eles poderiam colaborar muito mais que eu em vários momentos, porque eles já passaram por tudo aquilo, eles sabem resolver os problemas muito mais fácil. Então,
que a gente pare hoje de chamar o paciente de velho, que a gente não realize etarismo ou idadismo mais, e que, antes de tudo, a gente levante essa bandeira e lute contra esses termos, contra esse preconceito. A gente tem essa missão como profissional de educação física, como fisioterapeutas, profissionais de educação física, todos que trabalham diretamente, a gente tem a missão de proteger. É isso que a gente tem que fazer. É lutar pelas pessoas que nos deram tudo. Nossos pais, nossos avós, uma geração inteira lutou para que a gente tenha o nosso conforto hoje, para que a gente tenha adquirido muitas coisas na nossa vida, o que nos ensinou a adquirir cada uma delas. Então, chega de etarismo, chega de idadismo. Vamos ajudar e fazer bem a quem sempre nos deu a mão. Para finalizar, um take home message, eu sempre gosto de deixar essa mensagem para que a gente vá dormir hoje com a cabeça pesada, pensando em cada um desses termos, aplicando, vendo a relevância. Agora tudo fez sentido para cada um de vocês, eu tenho certeza. Então, que a gerontologia, a gente possa conhecê-la, ela, como a gente está fazendo a partir de agora, entendê-la, vendo os seus termos, a sua relevância, qual cabe para cada momento, para cada paciente, que a gente interprete, ajude, esclareça cada detalhe para que a gente se torne profissionais melhores, que a gente, antes de tudo, a gente aplique cada um deles, né? Que a gente saiba aplicá-los agora que a gente já tem o conhecimento. Então, não adianta nada, né? Um livro fechado, o livro e o guarda-chuva fechado não tem função nenhuma. Então, que o conhecimento que está sendo compartilhado aqui hoje seja aplicável para que vocês tenham autoridade. É tão bonito, pessoal, quando o fisioterapeuta chega no paciente, ele explica, ele fala, ele vai por um caminho, ele vai por outro, ele tem paciência, ele explica de novo, ele desenha se for necessário, mostra foto, o paciente vai te respeitar. Você vai criar autoridade naquela casa, naquele lugar, na tua clínica, na tua rede social. E o teu reconhecimento vai ser muito maior, fazendo você ser uma referência na região, sua cidade, naquele assunto, naquele tópico que você deseja, que você gosta. Tem que gostar, né? A gente falou isso na última aula. Fazer com brilho no olho, fazer com vontade. E aí, naturalmente, o sucesso vai vir. Vou passar aqui. Então, pessoal, de antemão já convido a todos. 2024 está chegando, nossos cursos presenciais já estão sendo agendados. Logo, logo vou disponibilizar as datas para vocês. Vai ser um tour por todo o Brasil e logo, logo, todo o cronograma, todo o plano de ensino, para que vocês consigam estar presencialmente, face to face, cara a cara, posso trocar muita experiência, avaliações, reabilitação, os idosos participando das nossas oficinas. Seja incrível, estou ansioso para voltar e a gente começar com tudo. E para finalizar, eu gosto de deixar uma reflexão, porque eu escolhi a gerontologia para devolver o carinho que eu sempre recebi. Então, se hoje eu sou fisioterapeuta em trabalho com pessoa idosa, é uma forma de gratidão, porque eles sempre cuidaram muito bem de mim dentro da ILPI, que eu nasci, dentro da minha família, até mesmo durante os estágios na graduação, sempre tive idosos que me deram a mão, confiaram no meu trabalho e me levaram para o nível que eu quero levar todos vocês. E além. Sigam-me nas redes sociais, contem comigo, @fisiomuriloresende, meu site, meu e-mail. A gente está junto nessa missão de levar fisioterapia de qualidade para a pessoa idosa por todo o Brasil. Muito obrigado, Físio, por mais essa aula e fiquem de olho, assinem o canal, novas aulas estão chegando, curta, compartilha, deixe seu comentário, contem comigo e até mais.